Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias, né? Hoje, resolução de exercícios, né? Pessoal do terceiro ano ligadinho aí, ó. Vamos falar sobre Via Láctea, nascimento e morte das estrelas, né? Vamos falar sobre os exercícios, né? Responder questões, comentar, que é o mais importante, tá ok? A aula sobre o conteúdo, se você perdeu ou se quer reforçar, quer revisar, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, né? Então basta acessar a plataforma, lá você vai encontrar essa aula e outras aulas. Tem muito material bom lá para que você consiga entender o conteúdo, né? Não só esse, outros conteúdos também, né? Outras disciplinas também, ok? Então vamos lá. Vamos ver a primeira questão, né? A primeira questão diz o seguinte: ó. Quais os três elementos componentes básicos para formar uma estrela? Ok? Estamos falando aqui de estrelas, né? Letra A, carbono, gravidade e tempo. Letra B, hidrogênio, gravidade e tempo, né? Letra C, hidrogênio, eletromagnetismo e tempo. Letra D, hidrogênio, gravidade e poeira estrelar, né? E a letra E, hidrogênio, gravidade e hélio, ok? Então, para que se forme uma estrela, nós precisamos de alguns desses elementos, tá certo? Então, você já deve ter respondido. Se você respondeu, né, a letra B, você acertou a questão. Veja como é simples. Precisa-se de hidrogênio, precisa-se de gravidade e de tempo, tá certo? Você deve perceber o seguinte, okay? Lá na aula nós falamos, o nosso Sol, por exemplo, que é a nossa estrela mais próxima, né? O Sol, ele tem o hidrogênio, certo? Esse hidrogênio ele vai passando por processos de fusão nuclear, tá certo? Isso ainda lá no seu núcleo, ok? E essas fusões nucleares elas vão formando partículas de hélio, não é isso? Então esse hidrogênio ele vai aí passando por processos de fusão nuclear e vai se formando hélio, hidrogênio e hélio, certo? E isso demora um tempo para acontecer. Então essa estrela, na formação dela, ela tem que ser rica de hidrogênio para que ocorra ali essas fusões nucleares, tá certo? Que é justamente o que vai alimentar a estrela, certo? A gravidade. Toda estrela, pelo menos aquelas que nós conhecemos, as estrelas que são rodeadas por sistemas, elas têm uma gravidade muito grande, certo? Porque a estrela, ela basicamente tem uma massa muito grande, certo? Então a estrela ela tem que ter essa gravidade, né? O componente básico para ela também é a gravidade. E logicamente que o tempo de formação. Uma estrela não se forma de uma hora para outra. Isso requer um tempo, né? O tempo que para a gente, nas nossas referências, né, terráqueas, é um tempo muito extenso, né? Leva aí alguns milhões ou bilhões de anos para acontecer, tá certo? Então a formação da estrela ela passa por esses três estágios. Ela tem que ser rica, um local rico em hidrogênio, tá certo? Muito rico em hidrogênio. Tem um fator gravidade, que é importante justamente porque a gravidade é que vai fazer a aglomeração desses gases e poeiras, né, lá do berço estelar, e o tempo para que isso aconteça, certo? Na letra A ele fala de carbono, né? Carbono, gravidade e tempo. Gravidade e tempo sim, mas carbono não, certo? O carbono ele não faz parte da formação de uma estrela, certo? A letra C, hidrogênio, eletromagnetismo e tempo. O eletromagnetismo não, tá certo? O eletromagnetismo é uma situação, né, física que acontece após a formação dessa estrela, certo? Hidrogênio, gravidade e poeira estrelar, certo? A poeira estrelar ela participa, né, ela tá lá no berço de formação, mas ela não faz parte, né, do corpo da estrela, certo? Hidrogênio, gravidade e hélio. Não, o hélio ele nasce do processo de fusão, né, que acontece ali com o hidrogênio, ok? Mas o hélio ele não está na formação básica de uma estrela, certo? Ele não faz parte ali da gênese dessa formação, ok? Então a resposta é a letra B, né? Hidrogênio, gravidade
e muito tempo, né? Bastante tempo para que isso aconteça. Ok? Bem simples, né? Vamos para a questão 2. Questão 2 é o seguinte. Quando uma estrela de tamanho médio, como o Sol, como o nosso Sol, morre, ela deixa um núcleo muito pequeno, certo? Extremamente quente e denso, chamado de letra A, anã branca, letra B, núcleo estelar, letra C, estrela de nêutrons, letra D, anã marrom e letra E, buraco negro. Certo? Então o nosso Sol, quando ele morrer, né, quando ele deixar de ser essa estrela, né, que nós conseguimos ver aqui durante o dia, ele tem um ciclo, né, o Sol tem um ciclo, ele vai se formar, né, vai se tornar o quê? Se você marcou a letra A, você acertou, vai se formar, né, vai se tornar uma anã branca. Então a estrela, né, de tamanho médio se torna uma anã branca, certo? De acordo, né, com os tamanhos dessas estrelas, né, com a quantidade de matéria que essa estrela vai ter, nós temos estágios, como estrelas, por exemplo, maiores do que o Sol, que vão se tornar anãs marrons, e outras que são muito maior do que o Sol, que irão se tornar buracos negros, tá certo? Isso vai depender do tamanho dessa estrela, ok? Então o nosso Sol, como ele é de tamanho médio, ele vai se tornar aí uma anã branca, né? Então, justamente depois da morte do nosso sistema, né? Bem como nós conhecemos, certo? Ele não vai se tornar um núcleo estelar, tá certo? Um núcleo estelar ele já está lá no meio da estrela, já está na estrela, certo? Então, quando ele morre, ele não se reduz apenas ao núcleo. É justamente nesse núcleo que ocorre lá as famosas fusões nucleares, né? Ok? E nem, né, muito menos uma estrela de nêutrons, ok? Então a resposta para a questão é a letra A. Ela se torna aí uma anã branca. Então o nosso Sol, quando ele morrer, se torna uma anã branca. Tá ok? Viu como é simples? Questão 3. Quando uma estrela gigante com massa de até 20 vezes maior ou superior que o Sol, né, ela morre, ela deixa um núcleo muito pequeno, extremamente quente e denso, certo? E supermassivo, chamado de... Preste bem atenção. Na questão anterior, ele fala numa estrela do tamanho do nosso Sol, certo? Agora nós estamos falando de uma estrela que é 20 vezes maior do que o nosso Sol, certo? Então, ele vai se tornar o quê? Um jupiteriano quente. Letra B, um núcleo estelar. Letra C, uma estrela de nêutrons. Letra D, uma anã marrom. E letra E, um buraco negro. Certo? Nós vimos na questão anterior que quando é do tamanho do Sol, ele se torna uma anã branca. Certo? Então, o nosso Sol, quando ele morrer, vamos assim dizer, ele vai se tornar aí uma anã branca. Então, quando é uma estrela 20 vezes maior do que o Sol, o que é que ela se torna? Se você marcou, certo? A letra C você acertou, certo? Ela vai se tornar aí uma estrela de nêutrons, certo? Então, quando é 20 vezes maior, se torna aí essa estrela que nós chamamos de estrela de nêutrons. Você já deve ter visto aí esse termo, né, que é utilizado em alguns filmes, alguns documentários, que é a estrela de nêutrons, tá certo? Então, um jupiteriano quente não, né? Um jupiteriano quente seria aí basicamente um planeta, né, ou um astro formado de gases, certo? Assim como o Júpiter, só que esses gases superaquecidos, certo? Então não seria isso, ok? Quando a gente fala dos planetas, né, jupiterianos ou jovianos, são aqueles que têm as mesmas características de Júpiter, que não é o caso dessas estrelas, certo? Um núcleo estelar também não, ele não vai se reduzir a esse núcleo, certo? Ele vai continuar tendo aí, né, um supermassivo, como ele fala na questão, né? Vai ser supermassivo de um núcleo muito pequeno, certo? Também não será nem uma anã marrom e nem um buraco negro por explicações que já foram dadas anteriormente, tá certo? Então a resposta para a questão só pode ser a letra C, né? Que é
uma estrela de nêutrons, certo? Veja como é bem simples. Questão 4. Qual o elemento químico produzido por uma estrela supermassiva, certo? Segundo antes dela explodir em uma supernova, ok? Então, uma estrela supermassiva, certo? Uma estrela que é super maior do que o Sol, vai acontecer com ela o fenômeno que nós chamamos de supernova, né? Ela vai explodir, certo? Antes, não é o fenômeno que nós chamamos de supernova. Então acontece o seguinte: o nosso Sol, quando ele estiver já na sua morte, ele vai aumentar o seu volume, né? Vai chegar aí próximo, né? O volume dele vai chegar aí próximo à órbita de Marte, ok? E depois ele vai se reduzir a essa anã que nós chamamos de anã branca, certo? Não explode em supernova, ok? Quando é 20 vezes maior, que é o caso da questão anterior, ele vai se tornar uma estrela de nêutrons, certo? E quando ele explode, quando ele é supermassivo, certo? Muito grande, ele chega a explodir, tá certo? Aquilo que nós chamamos de supernova. Acontece o fenômeno da supernova. Então ele vai ficar super quente, certo? Aumenta o seu tamanho, fica super quente, e com isso acontece, certo? Essa explosão de supernova. Então, qual o elemento químico que é produzido por uma estrela supermassiva antes dela explodir? Segundo antes dela explodir, certo? É o carbono, é o urânio, é o polônio, é o ferro ou é o oxigênio, certo? Bom, se você disse que é o ferro, você acertou. Muito simples, né? Nós temos uma grande quantidade, né, do núcleo, né, das estrelas de ferro líquido, certo? Então, no momento que ela aumenta aí seu tamanho, né, essa quantidade de ferro ela também vai aumentar, certo? Esse ferro líquido ele também vai aumentar, tá certo? Então, o elemento químico que é produzido, não é, aí por essa estrela supermassiva, segundo antes dela explodir, tá certo? É o ferro, porque o ferro ele já está presente lá, né? Então já tem uma produção de ferro aí quanto ao seu núcleo. Então isso, no momento em que ela expandir, certo? Se ela vai expandir, o seu núcleo também vai expandir, então essa produção de ferro ela vai se acentuando, ela vai acelerando. Isso acontece também por reações, né, dos elementos presentes nas estrelas, ok? E esse ferro todo concentrado ali é um dos fatores também para que essa estrela ela exploda ali como uma supernova, tá certo? Não é o carbono, até porque o carbono ele não faz parte ali da estrela, a gente não consegue encontrar o carbono, pelo menos na estrela mais próxima da gente, que é o Sol, tá ok? O urânio muito menos, porque todo o processo é feito de fusão nuclear é através de hidrogênio, tá ok? Polônio também, então esses elementos aí pesados eles não são encontrados, e o oxigênio também não, certo? Por mais que se tenha uma certa quantidade de hidrogênio ou hélio, mas o oxigênio a gente não encontra, né, dessas estrelas, tá ok? Encontra-se uma grande quantidade de hidrogênio, logicamente porque o hidrogênio ele é que vai fazer todo o processo, né, de fusão nuclear e que seja produzido hélio, certo? Então nós vamos encontrar muito hidrogênio e muito hélio, certo? Nas partes mais externas, certo? E no núcleo nós temos uma grande quantidade de ferro líquido, certo? Como nós temos aqui também no planeta, ok? Então, quarta questão, resposta letra D, né? Bem simples, né, gente? Então, para esses conteúdos, né, que nós estamos falando aqui, que é o nascimento e morte dessas estrelas, se tem alguma dúvida, você pode encontrar lá nas aulas, ou você pode procurar em outros materiais também, tá certo? Mas o importante é que você, o mais interessante é que você procure lá dentro da plataforma, tá certo? Todo esse conteúdo, ele foi falado durante a aula, tá certo? Então vamos para a quinta questão. Diz o seguinte, ó. Quando uma estrela começa a fundir elementos cada vez mais pesados, sua temperatura aumenta e, consequentemente, seu tamanho também aumenta, atingindo um estágio chamado de letra A, gigante quente,
letra B, gigante massiva, letra C, gigante vermelha, letra D, gigante azul, né? E letra E, gigante de fogo. Né? Então, uma estrela, quando ela começa a fundir elementos cada vez mais pesados, né? Então ela começa a fazer todo esse processo de fusão desses elementos internos a essa estrela, certo? A sua temperatura ela vai aumentar. Certo? Então, imagina o nosso Sol, ele aumentando seu volume, certo? Por causa da fusão desses elementos, ele aumentando também aí a sua temperatura, ele se tornando mais quente do que ele já é, certo? E consequentemente, né, se nós temos a fusão desses elementos e aumenta a temperatura, certo? Já foi até falado, ele vai aumentar aí o seu volume, né, aumentar o seu tamanho, certo? No nosso Sol vai acontecer isso, certo? Ele vai se tornar mais quente, ele vai fazer esse processo de fusão de todos esses elementos e ele vai aumentar o seu volume, né? Aumenta o seu tamanho, ok? Então o fim da Terra vai ser quando o Sol passar por esse processo, certo? Então quando ele fizer isso, ele vai atingir um estágio que nós chamamos de, se você marcou a letra C, você acertou, nós chamamos de gigante vermelho, certo? Então ele vai se tornar um gigante, né? Nós chamamos de gigante vermelho, certo? Então ele não é gigante quente, por mais que ele se torne quente, tá certo? Mas ele não é chamado de gigante quente, ele também não é chamado de gigante massivo, tá ok? Muito menos de gigante azul, até porque a coloração dele não é dessa, certo? E nem gigante de fogo, é a gigante vermelho, certo? Isso nós conseguimos ver, ok? Algo semelhante, algo parecido durante o dia, né, por essa questão da coloração, durante o dia, quando nós olhamos aí para o horizonte, certo? Próximo de meio-dia, né, quando o Sol está ali a 90 graus, nós percebemos o seguinte, que o Sol ele tem uma coloração, né, muito próximo ao amarelo, ok? Então ele é ali muito próximo ao amarelo, ok? Mas ao momento em que ele vai indo para o horizonte, ele vai ficando alaranjado e se tornando ali vermelho, ok? Aumenta o seu tamanho e se torna ali um vermelho, ok? Logicamente que o que nós estamos olhando ali é resultado de muitos outros fatores. Não é que ele se tornou maior e vermelho, mas é por conta da curvatura da Terra, dos raios, do formato que os raios estão entrando na atmosfera, tá certo? Mas a gente consegue perceber esse desvio já do Sol para o vermelho, tá certo? Então a tendência é que o Sol ele se torne cada vez mais avermelhado, ok? O fato de ele se tornar cada vez mais avermelhado é porque ele está atingindo essa idade adulta, certo? Vamos assim dizer. Então ele tem um ciclo, logicamente, o Sol ele tem uma idade, e a gente consegue perceber esse ciclo, essa idade, através da coloração que chega. Okay? Então, cada vez que tiver um desvio a mais para o vermelho, é porque ele está tendo, aí chegando a idades aí maiores. Né? Então ele vai se tornar um gigante vermelho, para depois se tornar aí uma anã branca. Tá certo? Então ele passa por todos esses estágios. Certo? Viram como é bem fácil, viram como é bem simples essa parte da astronomia, certo? Quanto a formação, né? O nascimento e a morte das estrelas. Ok? Então vocês conseguem encontrar, por exemplo, no YouTube, muito material falando sobre isso. Né? Vocês podem assistir muitos documentários, né? Como o próprio documentário do Carl Sagan, né? Que é Cosmos, ou Além dos Cosmos. Ele explica muito bem todos esses estágios, certo? Da formação, né? E morte dessas estrelas, né? Além de outras áreas da física também. Né? Então, todo esse material você pode encontrar nas nossas aulas, né? Lá na plataforma, ou você pode encontrar também no material à parte. Certo? Muito simples. Tá ok? Bom, então com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje
e até a próxima.